Olá, amigos. Olá, amigos! Estamos aqui para gravar a prévia do vídeo que iremos fazer amanhã, Que vai marcar a história do nosso canal. será uma coisa fodástica. Você verá. Eu poderei correr o risco de ser preso. Talvez. Vamos ver. Até amanhã. Espere um pouquinho, garotinha! E você aprende. Assim faz ter feito você, né? Vamos explicar tudo pra vocês. Não vai explicar porra nenhuma, você não vai perder a graça do vídeo. Pra você cortar essa parte. Não. Então.